Bom dia, família. Muito bem-vindos a esta reunião. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com mais uma transmissão online da nossa reunião. Não esquecendo também que já o podes fazer presencialmente. Cá estamos para vos receber e com todas as medidas de segurança. Os nossos cursos serão às 9h30 e o outro às 11h30. Esperamos por ti. Onde eu buscar, mas não pude encher-me nenhum tesouro que possa ganhar me saciará.
bom tempo que nós estamos a ter de louvor. Amém. E podemos continuar a louvar a Deus de outra maneira. E neste tempo de necessidade, vamos ser generosos. Então, para isso, tens em baixo, na descrição do vídeo, o IBAN. Podes fazer a transferência da tua oferta. Levanta aleluia na presença do inimigo. Levanta aleluia mais alto que os ruídos. Levanta aleluia. Canções são armas para mim. Levanta aleluia.
fazer quando as dificuldades da vida nos alcançam e para os quais nós não temos soluções, não temos esperança, perdemos o caminho e não temos perspectiva de futuro? Como agir quando os dilemas da vida nos aprisionam e roubam a nossa alegria, a nossa esperança? Como lidar com essas situações? Bem-vindo, bem-vinda. Hoje quero partilhar contigo uma palavra sobre o tema o problema, eu e a fé. E para isso gostava de partilhar um texto bíblico que pode trazer algumas respostas, alguma direção para a tua vida. E a Bíblia é um livro de instruções que apresenta a alternativa de Deus para os dilemas da vida. O dilema é um problema sem uma solução à vista. É uma situação com a qual nós não sabemos lidar. E a vida depara-se em muitos momentos diante de nós dessa forma. E talvez algumas das pessoas que me estão a ouvir neste momento possam estar exatamente a viver uma situação como esta. Ou, quem sabe, não estando a viver, já tenham tido a experiência no passado em alguma situação da sua vida e tenham passado por uma situação deste género. Ou, talvez, qualquer um de nós não está livre de amanhã vir a ser deparado com uma situação. A vida tem esta capacidade de nos preparar momentos para os quais nós não temos soluções nem sabemos resolver. Às vezes porque as circunstâncias assim nos conduzem. Outras porque nós próprios nos colocamos a jeito. Nem sempre percebemos que somos os causadores em muitos momentos dos dilemas da nossa própria vida. O facto é que isso pode acontecer com cada um de nós. E por isso hoje quero partilhar contigo uma narrativa do Evangelho de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 4 evangelhos escritos por 4 pessoas diferentes. Marcos foi o primeiro. E Marcos apresenta um evangelho muito interessante, numa perspectiva muito interessante que eu pessoalmente admiro. Marcos, ao escrever o seu evangelho, apresenta Jesus de uma maneira muito ativa. Então, desde o seu início, desde o início do evangelho escrito por Marcos até ao fim, nós vimos uma sequência de ações, umas atrás das outras, quase sem espaço para respirarmos. Jesus é apresentado por Marcos nesta perspectiva de alguém que age. O seu poder, a sua majestade, a sua graça é apresentada de forma muito ativa, muito dinâmica. E por isso eu pessoalmente aprecio muito o texto de Marcos. E o que vamos hoje ler e refletir um pouco é de uma história, de uma das ações de Jesus, que se passa lá no capítulo 9 de Marcos e que se passa de uma maneira muito interessante e traz alguma revelação. Eu espero que traga alguma revelação para a tua vida e muito, muito em especial para aquela pessoa que está a viver neste momento uma situação de grande dificuldade na sua vida e para a qual não tem uma resposta. E quem sabe hoje, através da leitura e da reflexão, e à medida que eu for lendo o texto bíblico, vou também fazendo algumas pontes, cozendo um pouco aquilo que lemos com a nossa realidade atual, com aquilo que estamos a viver, com a situação de cada um de nós. E quem sabe este exercício, esta reflexão, venha a contribuir para que a tua vida amanhã seja diferente. Por isso eu gostava então de te convidar a abrir a tua Bíblia no capítulo 9 de Marcos, ou quem sabe, se não tendo a Bíblia, tendo uma aplicação no telemóvel, o possas também fazer. E o texto que nós vamos ler aparece num momento muito curioso, até porque logo no início do capítulo 9, Jesus aparece uma outra ação que hoje não vamos falar. Como disse há pouco, Marcos é um livro de ação, um livro é como se fosse um filme de ação da vida de Jesus Cristo. E logo no início do capítulo 9,
Vimos Jesus também numa ação muito interessante com alguns dos seus discípulos. Jesus tinha subido para um monte e para isso chamou 3 dos seus discípulos para o acompanharem. E ali naquele monte alguma coisa muito especial aconteceu, de uma maneira muito particular, de uma forma muito intimista. Era um momento reservado na vida de Jesus Cristo, juntamente com alguns dos seus discípulos escolhidos por ele, muito em particular, porque ali iria ser feita uma revelação, enfim, depois podem ler se tiverem curiosidade, e algo muito interessante. Mas depois daquele momento, no início do capítulo 9, daquela ação de Jesus Cristo no monte, isolado, com 3 dos seus discípulos, então nós vimos que ali pelo capítulo 13, do versículo 13, Jesus então desce do monte e vem ao encontro de uma multidão, e é exatamente aqui que vamos começar com a nossa reflexão neste momento, neste movimento de Jesus, vindo do monte para a sua base. E isto, queria já fazer aqui uma primeira ponte connosco, porque parece-me muito importante que nós percebamos agora que esta ação de Jesus Cristo, esta ação descendente de Jesus Cristo, ela também acontece connosco a cada dia. Jesus não é aquele que está inacessível no monte e nós na base. Jesus é aquele que se movimenta em nossa direção. É aquele que vem, desce ao nosso nível. É aquele que vem falar connosco, mas no nosso nível. E por isso eu creio que hoje Jesus está a descer ao nosso nível, ao teu nível, para falar contigo, ao teu coração e comigo também. Vamos então pelo texto e vamos tentar também ver aquilo que o texto nos mostra e que caminho alternativo Deus tem para os dilemas da vida quando nós enfrentamos as situações para as quais não temos resposta. E diz então assim, a partir do versículo 14: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou então Jesus: O que é que vocês estão a discutir? E permitam-me fazer aqui um primeiro parênteses neste texto. A pergunta de Jesus é: por que vocês estão a discutir? E esta é uma característica das pessoas que estão nos dilemas da vida. A nossa tendência, quando nos encontramos nesse lugar, é de discutirmos com todos. Discutimos com a pessoa que está ao nosso lado, discutimos com a sociedade, discutimos com o passado, discutimos com o governo e discutimos até muitas vezes com o próprio Deus. Discutimos porque estamos numa situação que nós não sabemos como sair dela. Então a discussão torna-se um recurso natural na nossa vida, embora ele possa ser destruidor de relacionamentos. Eu lembro-me quando casei, pouco tempo depois de ter casado, que enfrentámos a nossa primeira crise financeira enquanto família, enquanto casal. Estávamos com dificuldades financeiras e essa dificuldade, a pressão desse momento, despertou em nós uma discussão e até chegámos ao ponto de nos acusarmos mutuamente. Enfim, tivemos muita dificuldade para lidar com aquela pressão que estava sobre nós. Bom, o povo português tem um ditado muito interessante que diz que na casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E é isto que muitas vezes parece acontecer nos relacionamentos, nos lares, nas casas. Famílias que estão sob pressão, não necessariamente financeira, mas sobre alguma pressão, às vezes nos relacionamentos, a lidar com as coisas do passado que ainda não estão resolvidas, a educação dos filhos, enfim. Não é tão incomum encontrarmos lares que enfrentam dificuldades e passam por situações complicadas, onde a discussão é quase a palavra do dia. E Jesus fez esta pergunta lá, e ele faz-nos a mesma pergunta para nós. Por que estás a discutir? Qual é o motivo que te está a levar a essa situação? Bom, continuando o texto, esta pergunta acabou por tirar um homem daquela multidão. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe-te o meu filho,
que está com um espírito que o impede de falar. E permita-me fazer aqui novamente um parêntese no texto e de alguma maneira cozer isto connosco neste dia. Aqui fala de um homem. Este homem não tem uma identificação, não tem um nome. É um homem anónimo. Tudo que sabemos é que ele tem um problema, mas não sabemos quem ele é. Então este homem, ele hoje poderia representar cada um de nós. É um estereótipo de quem nós somos. Nós somos este homem. Talvez até pudéssemos substituir este substantivo homem pelo nosso próprio nome. E dizermos, talvez, no meu caso, diria, o Moacir, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe-te o meu problema, eu trago-te o meu problema. E eu quero te dizer a ti, meu querido, minha querida, que me estás a ouvir, que tu possas também trazer o teu problema, o problema que tu estás a viver, possas trazê-lo a Jesus. Assim como este homem, como o exemplo deste homem, que traz a sua dificuldade aos pés de Jesus Cristo, o meu desafio é que este também é um caminho que tu podes fazer, que eu posso fazer, que cada um de nós pode fazer. Temos a liberdade de sairmos da multidão e falarmos com Jesus e encontrarmos Jesus que veio ao nosso nível, que veio à nossa presença. Falar com Ele. Ele está na tua presença neste momento, Ele está na minha presença neste momento e por isso eu posso também colocar agora diante dele esta situação. E diz aqui o texto que ele disse ao mestre: eu trouxe-te o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. E assim está a vida de muitos de nós, impedida, com impedimentos, não conseguimos avançar, não conseguimos trabalhar os nossos relacionamentos, não conseguimos resolver a situação do sustento da nossa família, não conseguimos resolver um problema de saúde com o qual temos lidado, não conseguimos ter uma perspectiva de futuro, tomar uma decisão em relação ao nosso futuro, não conseguimos tomar um posicionamento em relação a situações que nos estão a condicionar. E aqui este texto fala que este homem trouxe o seu menino que estava impedido de falar. E há impedimentos na tua vida que também têm-te impedido de avançar. E aqui, no exemplo de que estamos a ver, ele identificou que este problema era um problema espiritual. E sabes, às vezes as situações que nós estamos a viver, elas são provocadas pelas circunstâncias humanas, por nós, pela nossa própria conduta, mas outras vezes, em alguns momentos, estas dificuldades podem também ser do foro espiritual. E nisso a Bíblia é muito clara. João, quando escreveu o seu Evangelho, lá no capítulo 10, versículo 10, ele diz-nos com muita clareza que, as palavras são de Jesus, que o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então esta é a sua missão e ele vai tentar fazer isso nas nossas vidas. E muitas vezes nós somos também atrapalhados por esta ação espiritual sobre a nossa vida. Mas graças a Deus que o versículo de João não acabou ali. O pensamento de João não ficou apenas por este pensamento, ou melhor, o pensamento de Jesus, escrito por João, não ficou apenas neste pensamento. O versículo termina dizendo: mas eu vim, Jesus falando, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, vida plena, vida satisfatória. Não é isenta de dificuldades, mas vida que mesmo nas dificuldades alcança a paz, alcança o equilíbrio e tem a satisfação da vida. Esta é a promessa de Jesus Cristo. Então os problemas espirituais, eles podem também vir à nossa vida, assim como veio à vida deste homem sobre o seu filho. E se esta é a situação que tu estás a viver, então este é o momento de tu te aproximares de Jesus Cristo com o teu problema. Onde quer que o apanhe, atira-o ao chão e ele espuma pela boca e range os dentes e fica rígido, dizia este pai. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E sabem, meus queridos, aqui também é algo muito importante para a nossa vida. Às vezes nós buscamos a solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades,
naquilo que é humano, na ciência humana, nas pessoas. E nem sempre as pessoas têm a solução para a nossa vida. Não estou com isto a desvalorizar as pessoas, porque sim, também encontramos soluções, muitas vezes à nossa volta. Mas nem sempre todas as circunstâncias pelas quais passamos, as soluções estão nas pessoas. Nem sempre a solução está no psicólogo, nem sempre a solução está no psiquiatra, nem sempre a solução está no médico, nem sempre a solução está na pessoa da ciência. Por isso nós precisamos de olhar para Jesus. Precisamos de receber este movimento de Jesus Cristo na nossa direção. E aqui o texto diz que este homem falou, olha, pedi ajuda, mas eles não me conseguiram ajudar. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Tragam o meu menino. E a repreensão de Jesus Cristo aqui não é para a incapacidade humana, mas sim para a incredulidade que muitas vezes nos alcança. Esta foi a observação de Jesus Cristo. E é talvez este o ponto central da questão. É a nossa incredulidade. Mas perante a nossa incredulidade, nós temos agora aqui um convite de Jesus Cristo. E talvez esta também seja a tua posição, e quem sabe a minha posição em muitos momentos, dificuldade em crer naquilo que Jesus pode fazer. Mas temos aqui um convite de Jesus. Tragam-me o menino. Era como se Jesus estivesse a dizer, traz-me o problema. É como se Jesus te esteja a dizer a ti ou a mim, nesta oportunidade, neste momento que me estás a ouvir, traz-me o teu problema. Traz-me a tua situação para eu ver. Então eles o trouxeram e quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu para o chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. E sabem, meus queridos, há situações que nós estamos a viver, como é o caso deste homem indiferenciado que nos representa hoje. Há situações que nós temos vivido na nossa vida que elas não são novas. Não é um problema que aconteceu hoje, mas é uma situação que nós carregamos por anos e anos e anos. E parece que esta situação nós não nos livramos dela. E ela continua constantemente a nos alcançar e a nos atrapalhar, a nos amarrar e a nos condicionar. Assim acontecia com este menino. Há muitos anos, desde a sua infância, que ele vivia esta situação. Olha, não há situação que Jesus não possa intervir. Mesmo aquela que, quem sabe, tu olhas para trás e dizes, mas sempre foi assim. Nunca houve mudança. Nunca mudou o meu relacionamento. A atitude do meu marido sempre foi assim. A atitude da minha mulher sempre foi assim. Este meu filho é assim desde criança. Eu nunca consegui ter uma vida estável financeiramente. Sempre foi assim a minha vida, a história da minha vida. Olha, não há história do passado. Tenha ela o tempo que tiver, que Jesus não possa intervir, como interviu na situação deste homem. E Jesus quer intervir na tua vida, para mudar a história da tua vida. A pergunta é, cremos nisso? Bom, desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem-no lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas... E aqui estejamos atentos a esta frase deste pai. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E esta frase é uma chave. Porque aqui, este homem começa por dizer, mas... se podes fazer alguma coisa. E esta palavrinha aqui, este mas, que é uma conjunção de oposição, é como se dissesse, é como se o pai estivesse a dizer, esta é a situação, é a realidade que o meu filho tem vivido, é a realidade do meu problema. Mas, se tu podes, então esta situação pode ser contrariada. Isto pode mudar, porque se tu podes fazer alguma coisa. Se podes fazer alguma coisa,
tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aqui na atitude deste homem, a atitude dele tem algo que nos pode ensinar, que pode ser como que uma luz para nós também. Ele não se apresenta diante de Jesus como uma pessoa cheia de certezas ou convicções. Não. Ele apresenta-se, apesar de tudo, como uma pessoa frágil, sem uma grande certeza na sua vida. Mas se podes fazer alguma coisa, não há tanta certeza no coração dele de que Jesus possa fazer, mas há pelo menos esta pequena esperança dentro do coração deste homem, que se podes fazer alguma coisa, então ajuda-nos. Tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Sabem, meus queridos, não importa tanto como é que está o teu coração. Não importa tanto se também muitas vezes tens vacilado na tua fé. O importante é que dirijas a Jesus e sejas sincero em relação aos teus sentimentos no teu coração. Não há nada que tu possas dizer a Jesus que o surpreenda. Na verdade, até se nenhuma palavra sair da nossa boca, Ele sabe quais são os sentimentos do nosso coração. Por isso não há nenhuma surpresa quando falarmos com Ele. Tudo que nós falarmos, desde que seja verdadeiro do que está aqui dentro, Ele compreenderá. A esta pergunta, ou a este pedido, digamos assim, deste pai, Jesus responde de uma maneira espetacular. Responde, na verdade, começando com uma pergunta. Não uma pergunta para que o homem respondesse, mas uma pergunta para que ele se questionasse. Jesus pergunta-lhe então, se podes? É claro que Jesus pode. É claro que Jesus pode. Afinal de contas, Ele é Deus. Ele é o Deus Criador. Tem todo o poder nas suas mãos. João, quando escreveu também o seu Evangelho, inicia o Evangelho dizendo, no princípio era o Verbo, e ele referia-se a Jesus. No princípio era o Verbo, ele estava a apresentar Jesus no seu Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E pela sua palavra todas as coisas foram criadas. Ouçam, Jesus é Deus. Jesus é Deus. E Ele é o Criador. A partir do nada Ele cria todas as coisas. Não é como nós que somos criadores também, temos criatividade e podemos a partir de coisas criar outras. Não, Ele a partir do nada pode criar todas as coisas. Sabes, as situações pelas quais passamos, muitas vezes nós não vemos nenhuma solução porque de facto não existe uma solução humana para aquela situação. Não há nada que possa resolver essa situação. Mas Jesus, a partir do nada, pode criar todas as coisas. E por isso ele estava a perguntar a este homem e pergunta-nos a nós. Porque a pergunta a este homem, lembremos, este homem representa-nos, é uma pergunta para nós. Se pode, Jesus, se Ele pode, é claro que Ele pode. É óbvio que Ele pode. A questão não está no poder dEle, não está na capacidade de Jesus. A questão está naquilo que Jesus vem a seguir. Tudo é possível àquele que crê. Jesus reverte então o questionamento para este homem e diz, homem, a questão não é se eu posso, a questão é se tu crês. Porque àquele que crê, todas as coisas são possíveis. Meu querido amigo, minha querida amiga que me estás a ouvir, a questão é se tu crês que Jesus pode mudar as tuas circunstâncias. Em resposta a esta afirmação de Jesus, este homem, diz aqui o texto que este homem imediatamente exclamou. Imediatamente exclamou. Eu gosto desta palavrinha, imediatamente. Não teve hesitação. Ele respondeu imediatamente. E eu penso que isso é algo que nós precisamos observar também. Nós precisamos dar um passo na fé. Nós precisamos querer dar um passo imediatamente e exclamar, talvez como ele exclamou, creio, eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade.
E aqui está novamente um exemplo fantástico deste homem. Primeiro, ele afirma que crê, mas ao mesmo tempo, ele, nesta afirmação, ele coloca a sua fraqueza diante de Jesus. Ajuda-me na minha incredulidade. Este homem é um exemplo de humildade que nós também precisamos de procurar para nós. A humildade de reconhecer que muitas vezes a nossa fé também vacila, também fraqueja. As circunstâncias, os momentos, a nossa natureza, as nossas limitações, elas retiram muitas vezes esta força que a fé tem. Se tu creres, todas as coisas podem mudar. E a fraqueza na fé pode condicionar que todas as coisas mudem. Por isso este homem aproxima-se de Jesus neste momento final, reconhecendo a sua limitação diante de Jesus. E não é repreendido por isso. Jesus não tem nenhuma palavra de repreensão a este homem. Bem pelo contrário. Parece que Jesus o ajuda. Lendo o texto, não vamos ler agora porque é um pouco comprido e não quero gastar assim tanto tempo agora. Mas lendo o texto nós percebemos que imediatamente Jesus interveio na situação. E o texto conta que aquele espírito imundo foi expulso daquela criança. E aquela criança ficou prostrada no chão. Jesus pegou pela sua mão, levantou e colocou de pé. Assim diz o texto. Olha, meu querido, minha querida amiga, que me estás a ouvir. Mesmo nas tuas fraquezas, mesmo na tua fé muitas vezes fraquejante, Jesus, Ele está pronto para pegar na tua mão e levantar-te, colocar-te de pé. Jesus está preparado para pegar nesta situação pela qual tu tens passado. Quem sabe uma dificuldade com o sustento da tua família. Pegar nas tuas mãos e colocar-te de pé. Nos relacionamentos que tu tens com dificuldade, no teu lar, na tua família, no teu trabalho, na escola, nos teus amigos, o sentimento que muitas vezes sentes de rejeição. Jesus está preparado para pegar na tua mão e colocar-te de pé. Se creres, todas as coisas são possíveis para o homem. Em conclusão, eu quero terminar orando pela tua vida, pela minha vida, e lembrando muito em especial as pessoas que hoje se identificaram com este homem, com esta situação, e ao mesmo tempo perceberam que há um caminho que pode ser caminhado para vencermos os dilemas e as dificuldades. Encontrarmos as respostas para as perguntas que eu iniciei esta reflexão. Como lidar com os dilemas da vida? Como lidar com as situações difíceis para as quais nós não temos resposta? Bom, parece-me que hoje, através da palavra, nós encontramos uma resposta, um caminho para caminharmos. E este caminho é a fé. Senhor, em nome de Jesus Cristo, quero abençoar esta pessoa que me está a ouvir e a ver. E talvez esteja a passar por uma situação semelhante àquela que nós lemos neste texto, de um dilema para o qual não encontra uma solução. Mas assim como este homem, que não tem nome, mas tinha uma dificuldade, assim como ele, encontrou uma solução para o seu dilema, e em Jesus encontrou não só a solução, mas a compreensão para as suas limitações, e não encontrou uma voz de julgamento, mas uma voz de amor, uma voz de condução, uma voz de luz para a sua vida. Assim eu creio que hoje também esta pessoa pode e está a encontrar este caminho. Eu quero abençoar a sua vida e declarar sobre esta situação que ela está a viver, que o Senhor hoje desceu do monte e está a encontrá-la, no meio de uma grande multidão. Mas hoje o Senhor a encontra. E hoje
a situação desta pessoa será mudada. Porque tu, Jesus, és todo-poderoso. Se tu podes fazer, é claro que tu podes fazer. A nossa dificuldade, Jesus, talvez a dificuldade da pessoa que está a ouvir, é crer que tudo é possível àquele que crê. Abençoa por isto, Senhor, por isso esta pessoa, esta situação, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor ricamente abençoe a tua vida. Grande momento tivemos aqui na Comunidade da Paz Live. Aproveita e partilha o vídeo. E contamos contigo no próximo domingo. Tchau!